O Suprimento Invisível, de Joel Goldsmith. Capítulo 7. A prática da verdade espiritual. O ensinamento espiritual planta sementes de verdade em nossa consciência. A verdade, sinônimo de Deus, de amor, de Cristo, de Espírito, é plantada na nossa consciência como uma semente. Não importa a profundidade dessa verdade, ela só pode penetrar na nossa consciência em forma de semente. Trata-se apenas de uma semente, não do fruto pronto para ser comido, saboreado, compartilhado com os vizinhos. Não podemos compartilhar a semente. Seria como plantar uma semente em nosso jardim e no dia seguinte arrancá-la para dá-la ao vizinho. Se fizermos isso, jamais teremos uma colheita para dividir com os amigos, com a vizinhança e com a comunidade. Leva tempo até que a semente se desenvolva e floresça em sua plenitude. Ela deve ser mergulhada bem fundo na consciência, cultivada e bem tratada para que crie raízes, cresça, floresça e se cumpra como um fruto pronto a ser dividido. Não esperem ver já no dia seguinte uma árvore adulta e carregada de frutos. Mantenham essas gemas da verdade guardadas dentro de vocês mesmos e observem como elas se desenvolvem, se expandem e frutificam. As sementes da verdade que trazemos para dentro da nossa consciência, com as quais vivemos e que tantas vezes praticamos, são a gratidão para com Deus ou com o próximo, a benevolência, o perdão aos inimigos e a prece por eles. Quando essas sementes de verdade frutificam, quando a verdade é demonstrada dentro de nós, então podemos começar a dividir a colheita. A verdade transformou-se no poder de cura, de aumentar o suprimento e assim por diante. Temos o exemplo do mestre que manteve a verdade dentro de si até a idade de 30 anos. Antes disso, nunca tentou pregar, ensinar ou curar. Apenas refletiu sobre essas verdades no íntimo, viveu com elas, praticou-as, mostrou-se grato por elas. E quando se sentiu pronto, saiu para o mundo e revelou sua graça espiritual, que nele florescera plenamente. Com muita frequência, a verdade se abre para nós quando estamos lendo um livro, meditando ou mesmo escrevendo. Uma verdade conhecida apenas intelectualmente torna-se de súbito uma verdade viva, dinâmica e substancial. Se isso acontece, podemos sair, presenteá-la aos outros e, pelos indícios que se seguem, saber que a estamos ofertando. Como muitos sabem, jamais ensinei uma verdade que primeiro não houvesse sido constatada e depois demonstrada por mim, ainda que numerosos livros já a contivessem. Durante vários anos, os estudantes me questionaram a respeito do Sermão da Montanha, e minha resposta invariável era: já o li, mas não o compreendi. Continua inapreensível para mim, e por isso nada direi a respeito. Então, em 1956, enquanto dava uma aula, a compreensão plena do Sermão da Montanha me foi concedida. Pelo resto daquele ano letivo, divulguei a verdade que por si mesma se revelara a mim, pois tratava-se agora de uma verdade constatada. No ano seguinte, essa verdade tornou-se pública por intermédio dos meus livros. É o que se espera que façamos com as muitas verdades da Bíblia. Não temos o direito de falar sobre elas até que se tornem viva para nós, até que vivam em nós e a si mesmas se provem e demonstrem. Só então teremos algo da Bíblia para compartilhar. Deve-se cultivar as sementes da verdade em segredo. Se alguma coisa dentro de vocês reconhece que o que estou dizendo é fruto da minha experiência e daquilo que observei na vida de muitos durante a caminhada espiritual, se sentem que minhas declarações têm alguma propriedade, então comecem a cultivar em segredo uma das sementes da verdade. Por exemplo, tomem um princípio do suprimento, mantenham-no guardado no fundo da consciência e passem a praticá-lo às ocultas. Compartilhem até o pouco que possuem.
Lancem o seu pão às águas, tentando reservar alguns momentos diários para orar por seus inimigos e perdoá-los, seus inimigos e os inimigos do mundo. Dedique também alguns momentos do dia à prática da caridade. Cultivem a ideia de reservar certa quantia de dinheiro para ajudar a obra beneficente que desejarem, mas ajudem-na em segredo. Lembrem-se de orar e de fazer caridade em silêncio. Se fizerem essas coisas para serem vistas pelo homem e assim merecerem aprovação, perderão a graça de Deus. O Pai que vê em segredo recompensá-lo-ás às claras. Pratiquem a gratidão, pratiquem o obrigado, Pai, eu tenho. Lembrem-se de que, se expressarem uma carência, continuarão a experimentar essa carência porque perderão até o pouco que possuem. Aquele que nada tem, o pouco que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Tragam para dentro da consciência as seguintes palavras: onipresença, onipotência, onisciência. Reflitam sobre elas, e toda vez que a evidência de alguma forma errônea de poder se apresentar aos seus olhos, afirmem interiormente que essa forma enganosa de poder não pode ser verdadeira, se a onipotência o é. Sempre que se sentirem tentados a recorrer a Deus para comunicar-lhes seus problemas, imediatamente pensem na palavra onisciência, conhecimento de tudo e sabedoria plena, e aceitem que Deus já sabe há muito tempo das suas necessidades e problemas. Trabalhem com essas palavras de maneira consciente e contínua, mas acima de tudo, façam em silêncio e às ocultas. Falar a respeito delas seria como espalhar as sementes na superfície da terra, em vez de enterrá-las no solo. Trabalhem com a onipotência, com a onisciência e com a onipresença, até que elas cresçam em vocês e nasçam plenamente formadas, como bebês. Então vocês compreenderão que toda concepção é espiritual, que essas ideias são geradas dentro de vocês mesmos. Então compreenderão o significado da Imaculada Concepção e do nascimento virginal. Essas ideias se enraizam em nós como embriões da verdade, e após trabalhar com elas, refletir sobre elas e fruí-las, um belo dia vemos esses embriões de verdade nascerem virginalmente, com as características que se seguem. Eles surgirão alegres e cantando. Os sábios do mundo virão até nós e curvar-se-ão perante essa verdade a que demos nascimento. Homens e mulheres nos homenagearão por essa verdade que nasceu de nós e que agora se espalha pelo mundo a fim de abençoá-lo. Entretanto, antes que possamos apresentar a verdade ao mundo, temos também de levá-la para o Egito e ocultá-la durante algum tempo, pois o mundo sempre forceja para destruir a verdade. Por quê? Porque a verdade destrói o conforto da vida humana. A verdade destrói o bem material, assim como o mal material. Aniquila o bem pessoal e erige em seu lugar o amor divino, o amor que podemos compartilhar não apenas com os outros membros do nosso acanhado círculo religioso, mas também com os amigos e até com os inimigos. Devemos dar amor aos nossos vizinhos, independentemente de suas crenças religiosas ou científicas. A verdade pode ser desagradável. A verdade costuma ser desagradável às pessoas que não estão à sua procura. À medida que avançamos no caminho da vida espiritual, vamos repelindo os modos de vida do mundo. A nossa linguagem se altera. Pragas e obscenidades desaparecem do nosso vocabulário. Os modos e meios de vida mundanos tornam-se mais aborrecidos do que nunca. Sentimos-nos mais ofendidos pelas injustiças insignificantes do que o mundo pelas grandes. De sorte que, quando apresentamos a verdade de uma forma concreta àqueles que ainda amam a vida humana, podemos estar certos de que os ofendemos e de que eles planejam dar o troco, a menos que sejamos suficientemente sábios para compreender
e nenhum poder foi dado ao mal. Todo poder emana de Deus, e todo poder é bom. Muitas vezes, ansiamos por compartilhar a verdade com aqueles que vemos em desgraça. Sentimos que o que sabemos pode ser tão importante para eles que saímos correndo e tentamos lhes oferecer esse conhecimento. Mas quando vocês se sentirem tentados a isso, lembrem-se do princípio do segredo. Lembrem-se de que poderão conquistar as boas graças do vizinho, mas certamente perderão a graça de Deus. Conservem a verdade em seu íntimo até que ela frutifique. Não ofereçam a verdade que conhecem, ofereçam apenas os frutos dessa verdade: perdão, oração, caridade. O segredo consiste em mantê-la dentro de nós, até que se estabeleça tão firmemente que já possamos dividir livremente e generosamente. Pratiquem a verdade em todas as atividades. O rumo de uma vida pode ser mudado no prazo de 1 ano graças ao estudo, à prática e à vivência espiritual da verdade. Os agentes de cura podem nos curar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mesmo 10 vezes. Podem nos nutrir espiritualmente e fisicamente. Mas, se nós próprios não nos alçarmos em consciência o bastante para encarnar e viver a verdade, perderemos a oportunidade de nos livrarmos do pecado, da doença, da carência, da limitação e até da morte. Essas liberdades não podem ser obtidas sem esforço e luta. Não basta ler sobre a verdade ou ouvir falar sobre ela. Conforme nos ensina a Escritura, temos de nos tornar fazedores da palavra. Temos de estudar, de praticar e de viver a verdade espiritual, porque a verdade só se revela na nossa experiência em forma de harmonia exterior na medida em que passa a ser uma atividade no interior da nossa consciência. A prática tem de ser uma parte diária e ativa da nossa consciência, até fazer-se hábito em vez de pensamento, de tratamento ou de meditação ocasional. No meu livro O Caminho Infinito, incluí algumas passagens nas páginas 97 a 103, que esboçam uma atividade da vida com a qual podemos iniciar o dia e, até certo ponto, passar o dia inteiro. De manhã, ao despertar, reconheçam Deus como a atividade do dia, como a substância e a lei de tudo quanto vai acontecer naquele período. Reconheçam Deus como o poder único e a presença única com que vocês defrontarão. Esse reconhecimento de Deus é a realização que a Escritura nos diz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 6. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. A prática da verdade aplica-se a toda atividade e condição da nossa vida. Ler livros sobre a verdade, assistir a conferências ou aulas sobre a verdade, ou ouvir gravações sobre a verdade, constituem excelentes atividades até certo ponto. Mas a menos que a verdade se transforme numa atividade da mente consciente, nada disso produzirá frutos duradouros. Precisamos fazer de Deus o tema central da nossa vida, por meio de uma atividade consciente do pensamento. Quando saímos para o trabalho, devemos reconhecer que Deus é a atividade, a fonte do nosso suprimento, a lei dos nossos negócios, da nossa saúde e do nosso ser, de todas as nossas relações humanas. Deus tem de ser reconhecido como a verdadeira fonte e conduto do nosso bem. Isso foi lei ao longo das eras, bem antes de Abraão, Isaque e Jacó, mas só esteve disponível para quem o praticou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entretanto, cumpre que ela se torne parte consciente da nossa percepção,
parte consciente da nossa vida diária, até fazer-se tão automática que passemos a pensar nela inconscientemente. Depois, é claro, seguir-se-ão outras fases da vida, algumas das quais são examinadas em meu livrinho Amor e Gratidão. A prática da verdade é árdua. A prática da verdade é árdua, sou o primeiro a admitir. O mestre disse que o caminho é estreito e reto, e que poucos o encontrarão. As multidões subirão ao monte e testemunharão a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando-se deles. Contudo, entre aquela gente poucos seriam capazes de fazer o mesmo. Era mais fácil receber o alimento das mãos do mestre do que aprender a produzir esse alimento. O mesmo quanto às curas. Melhor deixar que o mestre os operasse. Por fim, o mestre teve de parar de dar de comer às multidões e de curar os enfermos. Ele reconheceu que barriga cheia e corpo sadio não iam levar ninguém para o reino de Deus. Então disse: se eu não me for, o Consolador não virá a vós. Sim, as multidões sentavam-se a seus pés e o escutavam, mas não saíam a praticar as lições recebidas. Apenas uns 500 dos que foram instruídos pelo mestre aprenderam o suficiente a respeito da verdade para reconhecê-lo quando ele caminhou de novo pela terra após a ressurreição. Aqueles que palmilharam a senda espiritual dirão que é muito difícil alcançar a liberdade espiritual em Cristo. Liberdade da limitação material, da lei material, da limitação moral, de todas as formas de limitação que cerceiam a criatura humana. Dirão também que, tendo-a alcançado, acharão ainda mais difícil conservá-la, porquanto a atração do mundo é tal que sucumbir à tentação se torna muito fácil. Cada qual sucumbirá a seu modo, a menos que use cada fragmento de consciência para preservar a sua integridade espiritual. Pode-se perguntar: se a tarefa é tão difícil, valerá o esforço? Quem quer que tenha escapado à miséria, a uma saúde precária ou à subserviência a falsos desejos e apetites, confirmará que o esforço vale a pena. Tudo o que puder nos trazer mais saúde, harmonia e suprimento, ou nos tornar capazes de proporcionar essa liberdade a nossas famílias, amigos, pacientes ou alunos, merece que lutemos e forcejemos por obtê-lo. Estudar e praticar a música aguça a consciência musical. Estudar e desenvolver a arte aprimora a consciência artística. Da mesma maneira, ler, estudar e praticar a verdade aperfeiçoa a consciência da verdade, a percepção espiritual da verdade. E é essa consciência espiritual que faz o trabalho. Quando atingirem certo grau de consciência espiritual, vocês não precisarão mais se empenhar tanto no estudo ou no tratamento. Será mais o caso de, vivendo e movimentando-se na consciência espiritual, conservá-la e mantê-la bem acima dos atrativos desse mundo. O desenvolvimento da consciência espiritual é possível para todos. O grau de consecução depende por inteiro do tempo e do esforço empregados. Não se pode tirar mais do que se dá. Quanto mais estudarmos a verdade recorrendo a professores, a livros, a gravações e a aulas, maior e mais rápido será o nosso desenvolvimento. Entretanto, convém nunca esquecer que o estudo e a prática propiciam um certo grau de consciência espiritual, que é quem faz o trabalho. É impossível, para quem ouve falar delas pela primeira vez, absorver e assimilar esses princípios. Por isso, nunca percam a oportunidade de lê-los ou ouvi-los sempre que a ocasião se apresentar, pois assim poderão encerrá-los no íntimo, refletir sobre eles e praticá-los até que deem frutos segundo a sua espécie. Então, sentir-se-ão verdadeiramente gratos por essas lições.